Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. E hoje vamos para a sexta aliada Parashá Ler Lehá, a penúltima porção. E ela está no capítulo 15 de Bereshit, começa no versículo 7 e vai até o capítulo 17, versículo 6. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratou. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. E disse para ele: Eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra por herança. E disse: Eterno Deus, como saberei que a hei de herdar? E disse ele: Toma para mim 3 novilhas e 3 cabras e 3 carneiros, e uma rola e um pombinho. E tomou ele tudo isto, partiu-os ao meio e pôs cada parte diante da outra. E a ave não partiu. E desceram os abutres sobre os corpos, porém os fez voar, enxotou-os. Abrão. E foi quando o sol estava para se pôr, um sono pesado caiu sobre Abrão, e eis que medo e escuridão grande caíram sobre ele. E disse Deus: Sabe com certeza que peregrina será tua semente em terra que não lhe pertence, e a farão servir, e a infligirão 400 anos. E também a nação que há de servir julgarei, eu, e depois sairá com grande riqueza. Tu, porém, irás a teus pais em paz, serás sepultados após boa velhice, e a 4ª geração voltará aqui, porque não se completou a medida do pecado do amoreu, até aqui. E foi quando o sol já estava posto e ficou escuro, e eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por essas metades dos animais. Naquele dia contratou o Eterno com Abraão uma aliança, dizendo: À tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenizeu e o Cadmoneu, e o Iteu e o Perizeu e o Refaitas, e o Amoreu e o Cananeu e o Girgazeu e o Jebuseu. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e seu nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que me tem impedido o Eterno de ter filhos. Vem logo a minha serva, talvez terei filhos dela. E escutou Abrão a voz de Sarai. E tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos de estar Abraão na terra de Canaã, e a deu a Abrão, seu marido, por mulher. E conheceu a Agar, e ela concebeu, e viu que concebeu, e foi desprezada sua senhora a seus olhos. E disse Sarai a Abrão: Minha afronta está sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e viu que concebeu, e fui desprezada a seus olhos. Julgue o Eterno entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis aqui tua serva em tua mão, faze-lhe o que te parecer bem a teus olhos. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. E achou-a o anjo do Eterno sobre a fonte das águas do deserto, sobre a fonte no caminho de Shur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E disse: De diante de Sarai, minha senhora, eu fujo. E disse-lhe o anjo do Eterno: Volta à tua senhora, e humilha-te debaixo de sua mão. E disse-lhe o anjo do Eterno: Multiplicarei a tua semente, e não poderá ser contada de tão numerosa. E disse ela, o anjo do Eterno: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque escutou o Eterno tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, necessitará de todos, e a mão de todos dele necessitarão, e entre todos os seus irmãos, em grande número, habitará. E ela denominou o nome do Eterno que lhe falava: Tu és Deus que vê tudo, porque disse: Também aqui eu vi o enviado de Deus, depois de o ver na casa de Abrão.
Portanto se chamou ao poço Beer-Lahai-Roi, poço que o anjo vivente apareceu nele. Eis que este se encontra entre Cádesh e Bered. E deu à luz Agar um filho para Abrão, e chamou Abrão o nome de seu filho que Agar lhe deu, Ismael. E Abrão tinha 86 anos ao dar à luz Agar a Ismael para Abraão. E tinha Abrão 99 anos, e apareceu o Eterno a Abrão e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito, e constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente. E prostrou-se Abraão de rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará o teu nome Abrão, e será o teu nome Abraão, Abraham, porque pai de multidão de nações te fiz, e far-te-ei frutificar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betorreino. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta aliá. 3 novilhas, sobre o versículo 9 do capítulo 15. Esta aliança é conhecida na literatura rabínica como Berit Ben Habetarim, aliança entre as partes cortadas. O Midrash explica que Deus mostrou a Abraão os 4 reinos que oprimiriam o povo de Israel, governando em pleno poder e perecendo em queda. A novilha simbolizava Edom, o Império Romano. A cabra representava a Grécia. O carneiro representava o Império da Média e da Pérsia. E a rola, os filhos de Ismael, pois aqui a palavra Tor não possui o significado habitual de rola, dado que em aramaico o termo empregado significa boi. A pombinha simboliza o povo de Israel. Rabi Yehoshua disse: Abraão tomou sua espada e os cortou em 2. Se não os tivesse dividido, o mundo não poderia existir, mas, ao dividi-los, debilitou seu poder e colocou cada parte enfrentando a outra. Só deixou com vida a pombinha. Abraão se levantou e rogou ao Santíssimo, bendito seja, para que estes 4 reinos não subjugassem seus filhos, até que uma grande escuridão desceu sobre ele e adormeceu, e por causa da intensidade com que orou para que seus filhos sobrevivessem a esses 4 reinos. Versículo 10. Partiu-os ao meio. Esta era uma das maneiras do Berit, pacto ou aliança, que se fazia naqueles tempos. Degolavam-se animais, principalmente um bezerro. Dividiam-se em 2 partes, colocando-se uma parte em frente da outra. E os contratantes passavam entre os pedaços. Jeremias 34, 18 a 20. E pronunciavam esta frase: que a divindade corte em pedaços, como a estes animais, os violadores deste pacto. Daí as expressões carot berit, foedus ferire, em latim, que significa imolar uma vítima para concluir um tratado. Bobaberit, entrar na aliança. Jeremias 34:10. Abor baberit, passar pela aliança. Deuteronômio 29:11. Amod baberit, parar na aliança. 2 Reis 23:3. Sobre o versículo 13, 400 anos. Na realidade, os israelitas permaneceram como escravos no Egito somente 210 anos, porém, os sofrimentos dos 400 anos previstos para a família hebreia começaram desde o nascimento de Isaque com suas peregrinações entre os povos. Versículo 16. Pecado do amoreu até aqui. Refere-se aos pecados dos povos da terra de Canaã, pois Deus não castiga as pessoas antes que seus pecados atinjam o limite extremo. Sobre o versículo 18. Rio Perat. Essas foram as fronteiras de Israel nos tempos do rei Salomão. 1 Reis 5:1. Continuando os comentários, capítulo 16, versículo 2. Vem logo a minha serva.
Quando a mulher era estéril, esta mandava sua escrava partilhar seus direitos de esposa com seu marido. Assim o fez Sara, dizendo que Sá possa ter filhos dela. Raquel entregou sua escrava Bilhá a Jacó. Não se tratando de casos de esterilidade, certos trechos da Bíblia e do Talmud parecem discordar da poligamia. Portanto, deixará o homem e unir-se-á à sua mulher. Vide Salmos 128, 3, Eclesiastes 9, 9, Provérbios 31, 10. No Targum, Ruth está traduzido assim o argumento do parente para não se casar com a jovem viúva. Não posso tomá-la por esposa, visto eu já sou casado, e não me é permitido tomar outra mulher junto da primeira. Isto estragará a paz e a felicidade do meu lar. Porém, você que não é casado, tome-a. O Talmud declara que a primeira mulher pode reclamar o divórcio no instante em que o marido toma uma segunda esposa. No fim do 10º século, o rabino Gershon de Metz, chamado Aragma ou Rabbeinu Gershon Maor Agolá, decretou a proibição da poligamia aos israelitas. Ainda assim, em algumas comunidades, particularmente aquelas em que moravam pessoas de outros países árabes, o decreto não foi aceito, já que a Torá não proíbe. Porém, a grande maioria dos judeus sefaraditas e askenazitas adotaram para eles o decreto do Rabi Gershon. Sobre o versículo 3, Agar, a egípcia, sua serva. Rashi, citando Midrash, esclarece que Agar era filha do faraó, que, ao constatar os milagres realizados por Deus contra ele por tê-la raptado, decidiu dar sua própria filha para Sara, dizendo: é melhor que ela seja uma escrava na sua casa do que uma princesa em qualquer outro lugar. Continuando os comentários, referentes agora ao capítulo 17. Versículo 13. Aliança eterna. Esse comentário do capítulo 17, versículo 13, vai ficar para a próxima aliá. Shalom a todos!